Abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, Marcos, capítulo 7. Obrigado, Adriana. Do versículo 1 ao 13, para ver se vocês estavam prestando atenção. O Evangelho de Marcos, ele nos relata rapidamente alguns eventos importantes da vida de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos é um evangelho abreviado. Marcos, ele é muito seletivo na escolha do que ele escreveu sobre a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e na totalidade dos seus 16 capítulos, ele acaba sendo a base para os outros evangelhos quando foram escritos também. E no texto que nós vamos abordar hoje à noite, Marcos registra um confronto de Jesus com a liderança religiosa acerca das tradições dos anciãos. Esse mesmo incidente ele é registrado também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Há uma passagem aí que está bem no centro dessa mensagem, que é chave para a gente poder entender esse incidente. É quando Jesus diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram. Jesus está dizendo que a adoração presente no meio do povo de Deus era uma adoração vã. Adoração vã é uma adoração vazia, é uma adoração inútil, é uma adoração sem sentido, sem vida. Isso caracterizou o povo de Israel na época de Jesus. O judaísmo dos dias de Jesus era literalmente o produto de séculos de adoração hipócrita, superficial, vazia e inútil. Era uma adoração que era dirigida ao Deus certo, mas de maneira errada. E Deus não aceita a adoração feita de forma errada, mesmo que seja uma adoração dirigida a Ele. Não somos nós que dizemos a Ele como nós queremos adorar. É Ele que diz como Ele deve ser adorado. E é um grave problema adorar a Deus de forma errada. E o judaísmo se transformou numa falsa adoração, numa arte sofisticada de uma maneira equivocada a adorar a Deus. E a mensagem do Novo Testamento, ela é simples. E ela é também a mesma mensagem do Antigo Testamento. Deus deseja a verdadeira adoração, vinda de verdadeiros adoradores. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a gente já encontra: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Nós lemos na nossa liturgia o texto do Evangelho de Mateus que diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, no Evangelho de João. Essa mensagem, ela não mudou e não era uma novidade no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Isaías, o profeta é enviado por Deus muito antes do cativeiro babilônico, para avisar o povo de Deus que o juiz de Deus viria sobre aquela nação através do exército babilônico. Babilônia invadiria Israel, mataria milhares de pessoas, destruiria Jerusalém e o templo e levaria pessoas cativas para a Babilônia. E qual era o motivo do julgamento? Uma adoração falsa, uma adoração vazia. O profeta Malaquias, numa profecia que encerra o Antigo Testamento, ele também lembra que Israel se tornou um povo apóstata, um povo que se afastou de Deus. Toda essa profecia de Malaquias em 4 capítulos é uma acusação a Israel pela falsa adoração, pela adoração vazia, por oferecer em sacrifícios indignos, por desprezar a adoração que Deus queria e por cultivar a iniquidade no seu coração. Essa era a característica da adoração judaica que estava presente nos dias de Jesus. Era uma adoração vazia e hipócrita, assim como também havia sido no tempo dos profetas. E Jesus confronta essa adoração vazia, cheia de legalismo, cheia de rituais, cheia de cerimônias. Nosso Senhor combate fortemente tudo isso. Ele quer a verdadeira religião, ele quer a verdadeira adoração, aquilo que transforma o ser humano de forma interior e o faz amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força. As pessoas que propagavam uma falsa religião não eram filhos de Deus. Eles estavam, na realidade, afastando as pessoas de Deus. E sobre essas pessoas é que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porque vós não entrais e nem deixais entrar aqueles que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Meus queridos, Jesus foi muito duro com aquela religiosidade vazia e fútil. Jesus ele sempre foi muito compassivo. Ele curou a todos, ele libertou as pessoas dos demônios, ele ressuscitou mortos, ele trouxe a sua graça comum, que o mundo não havia visto e nem verá de forma igual depois dele. Jesus demonstrou amor, compaixão, misericórdia e bondade para aqueles que estavam sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se voltou para os divulgadores de uma falsa religião, ele foi duro. Ele fez uma denúncia contundente, ele os acusou de uma forma dura. Se você ler Mateus 23, você vai ver, Jesus os chama de escribas e fariseus hipócritas diversas vezes e diz por que eles são hipócritas. Mas ao mesmo tempo, meus queridos, ele nos chama a uma adoração verdadeira. Uma adoração que nasça de um coração comprometido com Deus e se renda, de fato, a Deus. Aqui, nesse capítulo 7 do Evangelho de Marcos, para a gente poder entender um pouco o que é que nós vamos ler e o que é que isso vai trazer diante de nós. No Evangelho de Marcos, como eu disse, que é um evangelho muito curto, foram registrados eventos, alguns milagres, que marcaram o início do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo começa o seu ministério, e à medida que ele vai fazendo milagres, ele vai ficando cada vez mais conhecido. A sua fama começa a se espalhar, e muitos vinham até onde Jesus estava para ver os seus milagres e, quem sabe, receber alguma bênção, alguma graça. E a sua fama fica realmente grande quando ele faz o primeiro milagre da multiplicação dos pães, que está aí no capítulo 6 de Marcos. Depois que ele alimenta uma multidão superior a 20.000 pessoas, as pessoas ficam espantadas. Esse milagre está registrado nos 4 evangelhos. E de acordo com o evangelho de João, a multidão ficou tão impressionada com esse milagre que eles queriam pegar Jesus e torná-lo rei, ali na marra, à força. E Jesus não aceita essa vontade egoísta daquele povo. O que eles queriam era tão somente continuar se beneficiando dos seus poderes. Aquela multidão não estava interessada na pregação do arrependimento, eles queriam que as suas necessidades de pão fossem satisfeitas. E quando Jesus Cristo traz a verdade para eles, eles rejeitam a Jesus Cristo, porque a religião superficial ela não muda o coração. Eles, na realidade, não amavam a Deus e nem adoravam a Deus de coração, porque eles não odiavam seus próprios pecados, e aí depois eles vão rejeitar Jesus Cristo como Redentor e como Salvador. E logo depois que Jesus não quer assumir e satisfazer os anseios materiais da multidão, a popularidade de Jesus Cristo começa a cair. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que a partir aí do capítulo 7, embora as multidões ainda apareçam aqui e ali, Jesus Cristo passa a se concentrar mais nos seus discípulos, preparando-os para a missão que eles teriam que desempenhar, que seria pregar o Evangelho a todo mundo. Depois disso, ele vai começar a contar parábolas, mas ele não explica mais as parábolas para as multidões, ele explica apenas para os apóstolos. E com a queda da sua popularidade, os escribas e fariseus reforçam o seu trabalho para desacreditar Jesus. Anteriormente, eles já haviam fazendo isso, mas quando Jesus vai ficando famoso, eles dão uma parada. Quando eles percebem que a fama de Jesus estava diminuindo, eles vêm novamente com força. O que nós aprendemos, então, com isso é que ele rejeita aquela religião falsa. A religião não é o caminho para Deus, mas a adoração verdadeira é aquilo que Deus requer de nós. A religião e a religiosidade é apenas o caminho para o inferno. Marcos, ele finaliza o capítulo 6 dizendo: onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na hora das suas vestes, e quando a tocavam, saíam curadas. Nós vemos Jesus sendo compassivo, Jesus sendo misericordioso, mas ao mesmo tempo sendo aquele juiz que condena, compassivo com o sofrimento do povo, mas condenando os falsos religiosos de outro lado. Seus primeiros 2 anos de ministério foram de sinais, curas e milagres, mas ainda assim, muitos não creram nele. E agora que ele vai começar o seu ministério voltado apenas
para os seus discípulos. Ele já começa a ter embates mais fortes com a liderança judaica daquela época, que é o que nós vamos ver aí no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 até o 13. Diz o texto: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarras e vasos de metal. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Até aqui. Depois nós vamos continuar lendo. Até aqui no Evangelho de Marcos, Marcos já tinha descrito 5 confrontos de Jesus com a liderança judaica. Eles acusaram lá no capítulo 2 que Jesus Cristo queria assumir o lugar de Deus. Depois, no capítulo 2, ainda versículo 16, que Jesus Cristo se reunia com pecadores, com pessoas impuras. Depois eles acusaram Jesus de não guardar o sábado, e ele mesmo não guardar o sábado, e que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Mas essa confrontação agora, ela se concentra em redor de uma questão básica, aí do versículo 5. O que é que deve regular a vida? A tradição humana ou a palavra de Deus? A resposta de Jesus nos ensina acerca da verdadeira espiritualidade. Alguns escribas e fariseus se reuniram em volta de Jesus e de seus discípulos, e eles saíram de Jerusalém e foram até onde Jesus estava, né? Era próximo o tempo da Páscoa, nós não sabemos exatamente quando, e eles vieram de Jerusalém, que era a sede da religião, era a sede das escolas de teologia, era o lugar em que estavam as mentes estudiosas daquele tempo, e era onde estava também o templo, e era um grupo de homens cheio de prestígio. E eles tramaram entre si encontrar maneiras de acusar Jesus Cristo, de colocá-lo em descrédito. E eles foram ali justamente para fazer isso. Eram legalistas, eram hipócritas, eram filhos do diabo, como Jesus se refere a eles no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Eles queriam encontrar uma fama de acusar, condenar e matar a Jesus. E o que nós presenciamos aqui é um confronto entre a verdadeira religião e a falsa religião. O primeiro golpe nesse confronto é dado pelos escribas e fariseus. Eles ficaram observando e eles viram que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Eles não estavam se referindo a ter as mãos limpas numa questão de higiene, mas eram questões cerimoniais. Nós podemos ler o texto e imaginar que o que os escribas e fariseus queriam é que os discípulos de Jesus deixassem de ser porcos e parassem de comer com a mão suja e lavassem as mãos. Não é isso. A questão aqui não é o simples se higienizar na hora das refeições. Para os judeus havia todo um cerimonial envolvido. Para que os irmãos entendam, a cerimônia envolvia o ato de uma pessoa derramar a água de um jarro nas mãos de outra pessoa, enquanto os dedos tinham que apontar para cima. Você colocava as suas mãos ali, alguém vinha, jogava a água na sua mão, e você tinha que esperar que a água escorresse pela sua mão até o seu pulso. Depois você virava a mão, a pessoa jogava novamente água sobre as suas mãos, agora com os dedos apontados para baixo. Depois disso, você começava esfregando o punho de cada mão na outra mão, e você fazia a mesma coisa. Depois você começava uma lavagem entre os dedos. Então toda uma cerimônia devia ser feita. E essa lavagem cerimonial, eles queriam dizer que ela se baseava naquilo que era prescrito para os sacerdotes no livro de Levítico. Só que aquilo que os sacerdotes faziam cerimonialmente era para que se demonstrasse a necessidade de purificação dos pecados por causa do ofício sacerdotal que eles exerciam. Mas no que diz respeito a todo o povo de Deus, na sua vida diária, a prescrição do Antigo Testamento é boa higiene. Tenha higiene na hora que você vai se alimentar. Só que não era sobre higiene que eles estavam falando, mas eram regras externas relacionadas à contaminação ritual. Os judeus criaram diversos rituais que não estão na Bíblia. Eles não estavam preocupados com as escrituras, mas com a sua tradição.
Eles haviam colocado a tradição em pé de igualdade à Escritura. Para eles, a tradição tinha o mesmo valor da Escritura. A tradição dos anciãos extrapolava a Escritura, da mesma forma como você encontra nas tradições da Igreja Católica. Moisés deu a lei oral, lá no Monte Sinai, e Deus deu depois a lei escrita. O Pentateuco é a lei primária, e depois veio aos poucos o resto do Antigo Testamento. Os líderes judaicos, preocupados apenas com o exterior, começaram a criar regras. Inicialmente as regras eram para quê? Olha, tem aqui os mandamentos, tem aqui a lei, vamos criar regras para ajudar as pessoas a obedecerem à lei. Assim, ano após ano, geração após geração, foram surgindo rituais, regras e cerimônias, proibições de comportamentos de todos os tipos, que tinham uma justificativa. Nós estamos fazendo tudo isso para proteger a lei de Deus. Na realidade, eles criaram meios de burlar a lei de Deus. E é justamente uma dessas tradições a acusação que estão fazendo contra os discípulos de Jesus. Mas não havia e não há na lei de Deus uma proibição acerca daquilo que eles estão tratando. Não há essa realidade. O que nós encontramos quando nós olhamos para a história do povo judeu é que justamente por deixar de lado a lei de Deus, eles acabaram trazendo sobre si o castigo e o cativeiro na Babilônia. Quando eles voltam, Esdras e Neemias têm um papel muito importante. Eles começam a estudar a lei de Deus e começam a explicar a lei de Deus para todo o povo. Tanto que Esdras, nós podemos dizer que foi o primeiro homem desses conhecidos como escribas. Seu trabalho era ler, estudar e explicar a lei de Deus para que as pessoas soubessem o que era a lei de Deus e o que eles não deviam fazer para não quebrar a lei de Deus. Só que Esdras ficou estritamente dentro da Escritura. Só que depois dele, vários outros rabinos foram surgindo e começa a surgir uma apostasia dentro do judaísmo nos tempos de Jesus. Era uma falsa religião alimentada por centenas de regras que foram acrescentadas. Era o que se chama de tradição dos anciãos. Havia regras absurdas, havia regras terríveis. Eu não vou citar todas elas, mas só para você ter ideia de como essa coisa andou. O rabino Yehudá reuniu todas as regras das tradições dos anciãos numa obra escrita chamada Mishnah. Nessa obra, de 30 capítulos, ele trata sobre o ritual de limpeza de potes e frigideiras. Não se tratava de higiene, mas de limpeza cerimonial. Você está entendendo? 30 capítulos para você seguir os detalhes e a prescrição desse tipo de limpeza para panela, para frigideira. Eu diria para você que era melhor nem fritar um ovo, já que é tanto trabalho para limpar, se você for fazer do jeito que eles estavam colocando. Só que aí vem o quê? Eles criaram a Mishnah para juntar todas essas leis. Só que a Mishnah precisava ser explicada. E daí eles criaram comentários escritos sobre elas chamados de Gemara. Presta atenção. Vem a Mishnah. Depois, para explicar a Mishnah, você tem a Gemara. E aí vem a escola rabínica em Jerusalém, que pega a Mishnah e a Gemara e cria um negócio chamado Talmud. Está percebendo o que os judeus fizeram? É por isso que Jesus está dizendo: eles atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Essa massa de ensinos humanos encobriu a Escritura. E os rabinos reivindicavam a posição de únicos intérpretes da Escritura. Na época de Jesus, havia um Tanaim, que em aramaico significa repetir, que é ensinar a interpretação rabínica. E você só poderia usar a palavra de Deus se você aprendesse todas essas regras. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus diz que as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que eles queriam dizer com isso? Os líderes religiosos sempre citavam outros líderes, mas Jesus falava com autoridade própria, sem recorrer a escritos de homens. Para vocês terem ideia da heresia dos escritos rabínicos, o Talmud de Jerusalém dizia o seguinte:
As palavras dos escribas são mais amáveis do que as palavras da lei. É um crime maior transgredir as palavras da escola do Rabino Hillel do que as palavras da Escritura. Meu filho, preste mais atenção às palavras dos escribas do que às palavras da lei. Então, você está percebendo agora qual é a grande questão de Marcos, capítulo 7? A tradição, os judeus presos ali, aquelas tradições, querem confrontar, querem acusar Jesus Cristo de não seguir as suas tradições. Querem dizer que Jesus Cristo está afrontando as suas tradições humanas. Observe o que eles dizem. Eles não estão obedecendo às tradições. Eles não acusam Jesus de quebrar a lei de Deus. Eles violam. Ele está dizendo que Jesus está violando a tradição. Versículo 5. Porque não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Era isso que eles estavam fazendo. Meus queridos, você tem ideia de uma coisa? A coisa chegou num ponto que um rabino chamado Talesh disse: quem quer que tenha sua morada na terra de Israel e coma a sua comida com as mãos lavadas, pode ter a certeza de que receberá a vida eterna. Está percebendo o que eles estavam ensinando? Para você ver, mais um absurdo, eles também ensinavam que havia um demônio chamado Shiptah, que se sentava nas mãos dos homens enquanto eles dormiam. E não lavar as mãos cerimonialmente como eles ensinavam, significava que naquele momento que você comia, você estava transferindo o demônio para você através da sua boca. Era esse aqui o confronto. Você percebe que não tem nada a ver com as Escrituras. Era apenas uma questão de tradições humanas vazias, de coisas criadas que realmente não conduzem a Deus. E o texto continua, versículo 6 ao versículo 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Jesus está citando Isaías capítulo 29, versículo 13. Jesus está dizendo para eles que eles são falsos, que a religião deles tem apenas uma aparência externa. Esse é o grande problema da religião e da religiosidade. E religiosidade é quando toda a nossa vida religiosa se consiste de obras externas para serem vistas pelos outros, não de um coração sincero. E Jesus Cristo disse que essa adoração é vã, ela é sem sentido e ela é sem frutos. Observe, meus queridos, Jesus Cristo não estava preocupado com a tradição religiosa. Ele quebrou, de fato, a tradição religiosa. Ele não estava preocupado com isso. Ele não tinha qualquer respeito pela tradição religiosa deles. Ele rejeitou isso, porque ele sabia que simplesmente eles haviam criado meios para invalidar a palavra de Deus e criaram uma estrutura, uma religião completamente baseada na hipocrisia e invenções humanas. Meus queridos, isso é muito sério. Quando nós adoramos a Deus, nós não adoramos a Deus porque nós queremos, mas é porque Deus nos chamou para a adoração. Não fomos nós que um dia resolvemos criar um negócio chamado culto. Foi Deus que o estabeleceu e o estabeleceu desde o princípio. Não somos nós que chegamos diante dele e falamos: olha, eu quero te adorar desse jeito. É ele que vira e diz: eu devo ser adorado dessa forma. Não é invenção humana, é estabelecido pelo nosso Deus. E uma coisa muito importante, a religião do judeu era toda externa. O judeu, para você ter ideia, na sua prática religiosa, ele costumava sair de casa quando estava chegando o momento das orações, para parecer que ele era um homem muito piedoso. Aí quando chegava a hora da oração, ele parava onde ele estivesse e começava a orar nas esquinas, em voz alta, para que todo mundo parasse e pensasse: nossa, como esse homem é religioso, como ele é piedoso, para que eles queriam ser vistos pelas pessoas. Eles iam dar esmolas, não é à toa que Jesus diz que eles tocavam sineta para as pessoas virem que eles estavam dando esmolas. Era isso, era dessa forma que eles viviam. Lembra lá quando Jesus fala do fariseu e do publicano? O fariseu chega lá na frente, bate no peito e diz: Senhor, ainda bem que eu não sou como fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo. E o coitado
do cobrador de impostos, do publicano lá no fundo, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus diz o quê? Que os dois alcançaram o que queriam. O que eles queriam? O publicano queria o perdão de Deus. O fariseu queria ser visto, ele queria ser apreciado, ele queria ser elogiado. É religiosidade, aquilo que tem aparência, mas não tem conteúdo. E na continuidade do texto, Jesus Cristo vai provar para eles o ponto que ele está dizendo, aí do versículo 10 ao versículo 13. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Meus queridos, amar, honrar, respeitar e cuidar dos pais é um dos 10 mandamentos. E é tão grave, de acordo com a lei de Deus, desobedecer isso, que havia pena de morte estabelecida no Antigo Testamento, lá em Êxodo 21, versículo 17, para quem amaldiçoasse os seus pais. O mandamento é: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar os pais é um dos princípios mais claros do Antigo Testamento e totalmente apoiado e repetido no Novo Testamento. Mas a religião judaica, ela criou tradições para invalidar a palavra de Deus. Invalidar significa retirar a autoridade da palavra de Deus ou cancelar a palavra de Deus. E a tradição ensinava que se as pessoas falassem aos pais: qualquer ajuda que você poderia receber de mim é corbã, ou seja, isso é uma oferta dedicada a Deus. Deixa eu explicar para ficar mais claro. Corbã é um termo hebraico que significa entregue a Deus. Refere-se a qualquer doação, qualquer bem que você tem e que você promete especificamente para Deus. A tradição dos fariseus ensinava que se você tinha alguma coisa e você alegava que aquilo era corbã, aquilo era dedicado a Deus, e você não poderia dar para ninguém, você poderia apenas usar na sua vida, mas não poderia ser dada para ninguém. Mesmo que essa pessoa fosse o seu pai e a sua mãe, passando em necessidade. Você não quebraria o mandamento se você dissesse: eu não posso fazer isso porque o que eu tenho aqui é corbã. Você está percebendo? É uma tentativa de fazer o quê? Eu não estou quebrando o mandamento, eu só não posso te ajudar, eu não posso te honrar, porque o que eu tenho aqui eu dei para Deus. Pela tradição, se um filho ficasse irado com seus pais, ele poderia declarar que tudo o que ele tinha era corbã, e ele não era obrigado a ajudar e nem cuidar dos seus pais. E eles usavam esse voto feito para dizer que não tinham que cumprir a lei de Deus. Mas eram coisas vazias, não era verdade. Porque dentro da própria tradição havia uma maneira que depois deles falarem que era corbã, eles poderiam trazer para eles de volta aquilo que era deles. Na realidade, eles não queriam obedecer o mandamento e honrar pai e mãe. Eles não queriam perder dinheiro. A palavra de Deus, o entendimento do judeu, ele dizia que ele não podia caminhar mais de, acho que era 1 milha da sua casa. Aí o judeu fazia o que? Ele tinha 2 casas. Numa ele ficava até o início do sabá e na outra ele se mudava, porque ele queria dizer que ele não estava se locomovendo da sua casa, ele estava se locomovendo da outra casa. E se você for ver, são várias e várias coisas desse jeito. Então, dentro dessa realidade, Jesus está dizendo o quê? Vocês invalidam a palavra de Deus com as suas tradições. É uma religião antibíblica. Esse era o judaísmo apóstata dos dias de Jesus. O judaísmo do Antigo Testamento acabaria no cristianismo do Novo Testamento. Você entende isso? O judaísmo do Antigo Testamento, ele conduz ao cristianismo, mas o judaísmo dos dias de Jesus, ele não tem nada a ver com o judaísmo do Antigo Testamento. Porque quando você olha para os judeus hoje, eles rejeitam o Messias. Eles continuam não aceitando o Messias. E eles costumavam dizer que ser contra a palavra do Talmud é mais punível do que ser contra as palavras das Escrituras. Esse é o Talmud. A religião falsa, ela produz coisas assim.
Porque o livro de Isaías nos diz que a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A tradição não tem sentido. O que importa é um coração que ama a Deus. E um coração que ama a Deus guarda a palavra genuína de Deus. E Jesus está fazendo àquele povo uma acusação terrível. Vocês estão invalidando a palavra de Deus pela tradição. Você tem ideia de uma coisa? Os judeus, os escribas e fariseus morreriam por causa das suas tradições, dizendo que estavam aplicando a tradição, usando a tradição para proteger a lei. E Jesus diz: vocês usam a sua tradição para invalidar e para substituir a lei. Eles se adaptaram a uma falsa religião, a uma religiosidade sem sentido. Tudo o que eles faziam era para serem apreciados pelas outras pessoas. Criaram uma religião cheia de regras, onde eles burlavam a lei de Deus e se consideravam homens de Deus. Amavam as tradições e práticas do judaísmo e deixavam de lado a pura palavra de Deus. Meus queridos, isso é muito sério. É algo que acontecia nos dias de Jesus e quando nós olhamos para as nossas igrejas hoje, continua também acontecendo. Porque o nosso coração, muitas vezes, ele não tem amado a Deus como nós deveríamos. Nós não temos conhecido a palavra de Deus como de fato nós deveríamos. E o que Jesus faz aqui nesse texto é combater a falsa religião. E eu gostaria, ao concluir as minhas palavras, trazer uma coisa muito prática. Eu não vou fazer hoje, como eu costumo fazer, várias aplicações, eu vou fazer só uma. Pegando tudo isso que eu falei até agora e aplicando para nós no contexto em que nós vivemos. E o que eu quero destacar é que a verdadeira religião, ela não é feita de atos externos apenas, mas de atos internos. A prática do judaísmo do dia de Jesus se prendia a inúmeras práticas externas que deviam ser observadas. E Jesus, em todo o seu ensino, ele mostra que a verdadeira religião não é demonstrada apenas por aquilo que eu faço, mas pelo que motiva o meu coração. Deus conhece tanto a ação quanto a motivação. E todo o cristianismo, ele nasce de um amor genuíno a Deus. E todo o cristianismo que não nasce de um amor genuíno a Deus, é religiosidade, é uma religião hipócrita, é uma religião mentirosa. O falso cristianismo não se deleita na palavra de Deus, mas na aparência. O nome de Deus, eu penso, é usado muitas vezes em vão, muito mais dentro das igrejas do que em qualquer outro lugar. Eu entendo que quebramos esse mandamento muito mais dentro da igreja do que fora da igreja. E Jesus, ele nos convida a examinar não apenas a nossa conduta externa, mas principalmente as motivações do nosso coração. Jesus ensina que a verdadeira religião não é sobre rituais, mas é sobre um autêntico e verdadeiro relacionamento com Deus. Em vários momentos, o que você percebia e você percebe ainda são cerimônias vazias, uma adoração superficial, um louvor impensado. Amor e tolerância ao erro, uma oração indiferente. Quando você vem para a igreja, meu querido, deixa eu te perguntar, o que motivou você a sair da sua casa e estar aqui hoje? Qualquer que seja o motivo, que não seja um genuíno e sincero desejo de adorar a Deus, eu quero dizer que não é aceitável e não é agradável diante de Deus. Existem muitas coisas equivocadas que têm abundado no meio do cristianismo. Quando esse pessoal está aqui tocando e cantando, você está fazendo o quê? Você está pensando no que você vai fazer segunda-feira? Você está pensando nos problemas que você tem? Ou você, junto com eles, está adorando a Deus? Quando quem está dirigindo a liturgia pede para alguém orar, você está orando junto ou a sua mente está divagando pelas diversas coisas que você tem ocupadas no seu coração? Tudo isso, meus queridos, são parâmetros para você começar a medir o quanto de fato que você tem praticado é cristianismo e o quanto é simplesmente religiosidade. A adoração verdadeira, ela vem do coração. Porque nós amamos a Deus, porque nós amamos a Cristo, nós amamos ao Espírito Santo. E isso produz em nós o quê? Obediência à Escritura. Quando de fato nós amamos a Deus, isso produz em nós uma vida comprometida com Deus através da observância da sua palavra. Porque eu amo a Deus, eu amo a sua palavra. E se nós amamos a sua palavra, nós amamos obedecer a sua palavra.
A verdadeira religião é um amor que se deleita em Deus, é um amor que se deleita em Cristo, é um amor que se deleita e é completado pelo Espírito Santo, onde nós amamos a Deus na beleza da sua santidade, na glória da sua majestade. E esse amor nos leva a amar a palavra e obedecer a palavra de Deus. O que Deus requer de nós, segundo o profeta Malaquias? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E como é que você anda com o seu Deus? É quando você anda de acordo com a palavra de Deus, você anda de acordo com todos os seus mandamentos. Meus queridos, isso é muito sério. Essa palavra, ela precisa direcionar todas as suas atitudes. O cristianismo não é uma religião apenas externa, ela é interna. Você vai ver que durante todo o seu ministério, Jesus Cristo pega a palavra que para o judeu era apenas externa e coloca no coração. O judeu achava que matar era apenas dar um tiro em alguém. Jesus vai e diz, se você odeia o seu irmão, você já matou o seu irmão. Meus queridos, essa palavra é luz, é regra, que ilumina e que conduz o nosso caminho. Como cristãos, se nós não temos sido direcionados por ela, eu quero dizer que nós temos muito mais praticado uma religiosidade do que de fato exercido o cristianismo que nos foi deixado pelo nosso Senhor. Nós não precisamos criar nada, nós simplesmente precisamos obedecer aquilo que está aqui. Mas para obedecer, nós precisamos conhecer, nós precisamos dedicar do nosso tempo a ouvir o que Deus está falando conosco e colocar em prática essa palavra. Porque ela é autoritativa, ela é inerrante e ela é inspirada. Você tem problema no seu casamento? Aqui você tem a direção de Deus. Você tem problema no seu relacionamento com seus irmãos que você ainda não resolveu? Aqui você tem a instrução de Deus para a sua vida. Pense no problema que você tem, aqui você tem a instrução de Deus. Como é que a gente vem para a igreja? Por que a gente vem para a igreja? Nós vemos para a igreja porque Deus determinou que nós devemos adorá-lo. Isso está aqui. Eu gostaria que você pensasse muito na pergunta que eu fiz. Por que você está aqui nessa noite? O seu desejo é de fato adorar a Deus? E como é que você adora a Deus? De acordo com a Escritura. E isso eu quero dizer que a sua adoração a Deus ela não acontece quando você coloca a sua Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Se durante a semana, de segunda a sábado, você não viveu de acordo com a palavra de Deus, não é o fato de colocar a sua Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja que torna esse momento culto. A sua vida, meu irmão, ela é um culto a Deus quando de fato, de segunda a sábado, em tudo aquilo que você fez, você expressou, você viveu de acordo com a vontade de Deus. Eu não quero dizer que você fez isso com perfeição, porque nós somos pecadores. Mas quando pecou, você confessou e arrependeu e deixou o seu pecado, mas você procurou conduzir e direcionar a sua vida de acordo com essa palavra. Aí sim, quando chega no domingo, o seu coração que ama tanto a Deus, que você faz e obedece em toda a sua vida a palavra de Deus, aí você vem para a igreja. Aí junto com os irmãos, com o pessoal da música, com todo mundo, você adora a Deus. Aí sim, isso é um culto aceitável e agradável a Deus. Agora, se você passa a semana inteira vivendo como quem não conhece a Escritura, vivendo como alguém que não coloca em prática a palavra de Deus, porque eu não posso pensar que eu sou cristão apenas aqui, aí quando eu saio do portão afora e eu vou para o meu trabalho, não, aqui é meu trabalho, lá não tem nada a ver. Meu querido, você é cristão onde você está. Você adora a Deus onde você está, servindo a Deus com aquilo que Ele te proporciona fazer. Se você é patrão, como um bom patrão, se você é empregado, como um bom empregado, em tudo você honra a Deus. Então, nesse sentido, quando você vem para a igreja domingo, esse momento ele se torna agradável diante de Deus. E qual que é a solução para a superficialidade e para a hipocrisia? Arrepender-se, colocar-se diante de Deus. O apóstolo Paulo ele nos dá um maravilhoso testemunho sobre isso. Ele era fariseu de fariseus. Ele era um hipócrita de primeira categoria. E finalmente, quando ele conhece a Cristo, ele reconhece quem ele era. E você sabe o que ele escreve lá no final da carta aos Filipenses? Abra comigo para a gente terminar o nosso culto nessa noite com esse texto. Filipenses 3, do versículo 7 ao 11. Filipenses 3, do 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual
Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele considera toda aquela religiosidade como refúgio. Por isso, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração. Vir à igreja apenas não basta. Ser membro da igreja apenas não basta. Deus quer mais da sua vida. Deus quer uma vida e um coração totalmente comprometidos e rendidos a Ele. Que você entenda isso nessa noite e que o Espírito do Senhor fale poderosamente ao seu coração. Amém? Vivendo de acordo com os princípios e com a instrução da tua palavra. Nós assim, ó Deus, oramos, nós assim pedimos e agradecemos em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Receber a bênção, meus queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para todo o sempre. Amém. Assentar e assentados ouviremos o pós-lúdio.